vereador Eliseu. Muito boa tarde a todos. Agradecer aos presentes. Aqui é o vereador Eliseu Rocha, vereador André Trindade, companheiros aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que são membros dessa comissão. Aliás, quando eu falei com os dois sobre retomar o assunto do Lar Santana e que eu montaria uma comissão de estudos, os dois de pronto se colocaram à disposição para serem membros dessa comissão, né? Então, nesse momento, nós estamos instalando aqui a comissão de estudos para tratar sobre ocupação e destinação do Lar Santana. Na verdade, nós até evitamos que essa fosse criada, trazendo à tona uma série de discussões, 3 audiências públicas, uma delas lá no Círculo Operário, outras 2 aqui nessa casa, para ouvir a população da Vila Tibério, para ouvir os interessados, né? E depois do trabalho que nós tivemos que ouvir uma promessa que não foi cumprida, né? Mas às vezes eu acho que há males que vêm para o bem, né? Talvez é porque aquela não fosse a melhor e mais salutar ocupação para o Lar Santana. Mas infelizmente, né, não deixa de ser uma promessa que não cumpriram e sequer nos avisaram que a Secretaria da Saúde não iria mais para o Lar Santana. E aí, mesmo evitando a abertura de uma CE, né, tentamos de uma forma ou de outra provocar o governo para ter alguma resposta, para ter alguma resposta, e como nós não obtivemos essas respostas, nós não vimos outra alternativa, e até preocupados com a saúde do Lar Santana, nós propusemos a abertura dessa CE, né, e a partir de agora nós queremos rapidamente fazer com que essa CE produza resultados e que nós possamos cobrar o poder público de ações reais para modificar a situação que o Lar Santana se encontra hoje e também para que nós possamos levar para lá, dar ao Lar Santana a melhor ocupação. Uma dessas hipóteses é que o arquivo público vá para lá, talvez seja uma das mais adiantadas que nós temos, e daqui a pouco nós vamos falar por quê, mas eu queria, antes de passar a palavra para os meus companheiros, aqui para os vereadores André e Eliseu, convidar aqui os nossos 2, são 2 hoje, né? 2 participantes hoje, 2 pessoas para inaugurar essa CE com a gente, então eu já gostaria de convidá-los para que vocês assumissem assento aqui na nossa mesa, o professor Marcelo Gouveia de Araújo. O professor Marcelo Gouveia, além de professor, é historiador, engenheiro civil, né, e nos ajudou muito já durante o período em que nós tínhamos as audiências públicas. E outra pessoa que tem ajudado muito e bastante preocupado com a área é o Ulisses de Paiva Farelos Neto, professor também, presidente da Associação Amigos do Arquivo, e que, além de preocupado com o Lar Santana, estão preocupados também com o acervo do nosso arquivo público, né? Um arquivo público tão importante em que o governo, sem uma análise técnica e, eu diria, até sem conhecimento técnico, né? Porque uma atitude dessa mostra um despreparo e mostra que talvez o governo não conheça o tesouro que ele tem ali entre os documentos históricos. O governo cogita, aliás, mais do que cogita, né, diz que vai levar o arquivo público para um prédio ali na Francis Junqueira, um prédio que eu conheço, porque antes de ser feita a permuta, nós chegamos aí lá, fui com o Arthur, lá quando o Arthur era
era coordenador diretor lá do Arquivo Público, e nós falamos, olha, o prédio é maravilhoso, é grande, espaçoso, mas jamais poderia conceber receber aqui o Arquivo Público, né, por vários motivos, dentre os quais eu destaco a poluição no local, a emissão de fuligem, fumaça, a umidade por conta de estar do lado de um rio, possibilidade de enchente ali naquele local, fora que nós precisamos que o Arquivo Público esteja em um prédio onde ele possa receber bem as pessoas. Ali eu não vejo nem capacidade para as pessoas estacionarem naquele entorno, né? Então, uma série de coisas nesse sentido. E agora sim, com a nossa mesa completa, com os nossos 2 convidados de hoje aqui, gostaria de passar a palavra, vou passar até por ordem alfabética aqui hoje, primeiro para o vereador André Trindade, e depois eu vou passar a palavra para o vereador Eliseu Rocha. Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, boa tarde aos nossos convidados aqui, colaboradores, aos vereadores Alessandro Maraca, vereador Eliseu Rocha, a equipe aqui da Câmara Municipal e aqueles que nos assistem de casa. Falar que não se trabalhou nisso no ano passado é uma grande mentira, porque se tem um lugar que a gente trabalhou foi em relação às audiências, não só a Câmara, mas como a sociedade ali da Vila Tibério, as entidades da Vila Tibério, aqueles que têm planos ali realmente que são possíveis para aquele local. Então isso foi muito trabalhado e a CE vem até para que esse trabalho não seja jogado fora, né? Até para que de tudo que foi discutido, de tudo que foi colhido e do que a gente pôde avançar, a gente possa aproveitar esse trabalho numa comissão de estudos, que é um local totalmente adequado para você receber contribuições e que fiquem documentadas e que a gente possa, dessas contribuições, tentar indicar aí para o município o melhor caminho e para que o município possa ter essa direção que dar utilidade para aquele bem público, hoje bem público, que foi permutado. Eu tenho um projeto na Prefeitura Municipal em relação ao poliesportivo do Botafogo, né? Até porque eu sou ali da Vila Tibério, fui o último presidente dali, e hoje mesmo recebi, como recebo dia sim, dia não, a população perguntando, não dá para fazer nada ali, não dá, e ali é de um particular, né? Ele foi adquirido em leilão, em 2011, e eu fiz uma indicação para o município que fizesse a permuta daquela área, como uma área livre na cidade. Normalmente essa área livre aqui na cidade está criando mato, né? Então lá a pessoa pode empreender, pode negociar, pode construir, e o poliesportivo se tornar um centro esportivo social da prefeitura. Ribeirão é carente, né? Ribeirão tem só a Cava do Bosque, aí praticamente piscina olímpica, ginásio de esportes, né? E o secretário Ortega do Planejamento me confessava, Maraca, que a prefeitura acha uma excelente ideia, só não o fez ainda para não acontecer o que aconteceu com o Lar Santana. Ou seja, permutou por permutar e não tinha o que fazer com o imóvel. Até foi questionado pelo Ministério Público qual era a intenção, porque para haver esse tipo de permuta é necessário que haja interesse do município. Então o município quer o Lar Santana para quê? Né? Porque parece que a área permutada já foi até negociada, né? A área que foi dada aí em troco do Lar Santana. E agora, uma vez que já é bem público, agora a gente precisa realmente dar a destinação e encontrar a melhor destinação, já que o negócio foi feito, né? Não me cabe julgar se era para ser feito, se não era para ser feito, né? Se venderia ali para um particular, igual o Botafogo foi para um particular, né? Que comprou em leilão. Então, são, certo ou errado, são negociações que foram feitas no passado, mas que não tinha ali um objetivo, né? Aqui nós vamos trocar porque aqui nós vamos fazer tal empreendimento, ou vamos trazer tal secretaria, ou vamos fazer o arquivo, ou vamos fazer escola, o que seja, né? Então, nós vamos precisar realmente da contribuição que é muito maior da sociedade do que da nossa própria capacidade para poder não errar em relação ao aproveitamento daquele imóvel. Tem o lado histórico,
teu lado ali da Vila Tibério, quem mora lá conviveu com aquela paisagem e com as benéficas que o Lar Santana proporcionou para a população durante tanto tempo, e agora a gente precisa realmente fazer com que ele seja útil, né? Aproveitado, mas que seja de fato útil para a sociedade. Então a gente está aqui para contribuir também com essa comissão. Obrigado. Agora eu passo a palavra. Obrigado, vereador André Trindade. Passo a palavra agora para o vereador Eliseu Rocha, mas antes um agradecimento às assessorias aqui presentes e fazer um agradecimento especial à Carila, que fez com que nós tivéssemos água aqui também. Muito obrigado, viu, Carila? E água gelada. Verdade. Também quero aqui cumprimentar o vereador Alessandro Maraca, presidente dessa CE, agradecer desde já pelo convite. Nossa parceria vem seguindo bem e vem dando certo, graças a Deus, né, Maraca? Tivemos sucesso. Verdade, sucesso em todas elas. Cumprimentar também o vereador André Trindade, os nossos convidados, o doutor Fernando, aqui da casa, as pessoas presentes, assessores, pessoal do jornalismo, e dizer da importância dessa CE. Nós, como o Maraca disse aqui, nós havíamos feito a CE anteriormente, e nós apresentamos um bom resultado. Mas, infelizmente, o governo não deu valor nesse trabalho e praticamente ignorou. E também, diante daquilo que a Secretaria de Saúde anunciou que já iria instalar a Secretaria ali naquele ponto, nós até ficamos muito felizes, porque, diante do valor de aluguel que é pago hoje na Prudente de Moraes, em torno de R$40 mil, né, Maraca? Quer dizer, seria uma grande economia para o município, e também, com certeza, traria muito mais qualidade de espaço, de mais tranquilidade para os funcionários que trabalham na Secretaria, né, vereador André? Pelo tamanho do espaço que tem para estacionamento, facilidade para os munícipes também ir até a Secretaria, porque a Vila Tibério é praticamente um bairro dentro da região central, mas, infelizmente, essa conversa, essa promessa que havia falado não deu certo. Então é muito importante, acho oportuno essa CE para que a gente possa também dar aqui agora nosso aconselhamento, ouvindo as partes que são vocês que aqui estão, outras pessoas que aqui virão, para que a gente possa dar um destino de uma vez por todas ao Lar Santana. Aquilo que o vereador André falou, ocupar o prédio nós temos que ocupar, deixar o prédio abandonado nós não podemos fazer isso, porque está cheio de patrimônio público abandonado na cidade, e onde vândalos tomam posse e depois para retirar é toda uma grande dificuldade que muitas vezes a gente nem consegue fazer isso. E diante de tanto estrago que traz e o prejuízo que dá para o município. Então, mais uma vez, parabéns, Maraca, e estamos juntos nessa caminhada. Inclusive, vereador Eliseu, o professor Marcelo trouxe a informação para a gente de que à noite ele consegue enxergar fogueiras lá dentro, né? Sério? Então imagina um lá. prédio que tem um piso de taco, né? E que pode a qualquer momento pegar fogo lá e ainda termos uma tragédia com vidas ali dentro e com um patrimônio histórico e cultural. Deixa eu só fazer dois adendos. O primeiro deles, o vereador Eliseu, ele cita aqui o nosso trabalho, né? E a Secretaria da Saúde que havia se disposto a estar lá, e eu digo que tenho cobrado muito da Secretaria da Saúde, às vezes, algumas posturas, porque sempre vendem para a gente algo que não acontece, né? Essa semana venderam que 99% dos remédios estariam nos postos e a gente foi fazer um levantamento, isso não acontece. Vendeu para a gente que eles iriam ocupar o Lar Santana, e aí eu queria até aproveitar o professor Marcelo, o Liz, que estiveram aqui naquela discussão, e os dois vereadores também estiveram, e se não me engano o doutor Fernando também esteve em uma dessas discussões, para lembrar o seguinte: naquele momento, apesar de não ser o melhor dos mundos, a ideia de levar a Secretaria da Saúde me agradava. Por quê? Porque a primeira informação que eles tinham é que a Secretaria já tinha dinheiro, aporte para reformar o prédio. Eu estava muito preocupado com o patrimônio que poderia se perder. E está se perdendo. Então a preocupação ela tinha razão de acontecer. E segundo, nós tivemos
boas alternativas. Eu acho que a alternativa do arquivo lá naquele momento, em que inclusive naquele dia o professor Marcelo apresenta a possibilidade de ter ali uma creche numa área, porque nós temos um terreno grande e tal. Porém, nós não tínhamos capacidade de financiamento. Mas se a prefeitura tivesse sido honesta com a gente, quando eu digo a prefeitura, eu estou falando da Secretaria da Saúde, né? Naquele momento tivesse sido honesta e tivesse falado, nós não vamos ocupar, passou um ano, né? De lá para cá, a própria associação já poderia estar com um projeto de Lei Rouanet ou de PROAC aprovado para que a gente pudesse, junto à iniciativa privada, captar recursos para lá. Se não fossem eles, que nós tivéssemos trabalhado uma ocupação salutar. Então, isso é uma coisa que me deixa bastante descontente e que a gente vai falar sempre, porque, mais uma vez, nós tivemos uma informação que não se concretizou. E o André fez uma colocação muito boa aqui, né, daquele prédio. E em 2015, quando foi anunciado que as irmãs estavam deixando o Lar Santana, houve um esforço, inclusive da Câmara Municipal de Vereadores. Eu me lembro que alguns vereadores me procuraram, eu era secretário de Cultura na época, para que a prefeitura adquirisse o prédio, justamente porque existia a possibilidade de um banco adquirir ali aquele prédio e a gente não sabe o que o banco faria ali, se ele ia derrubar tudo, o que ele ia fazer, e também um supermercado, uma empresa de supermercados que queria comprar. E aí nós começamos, naquela época, uma tratativa com as irmãs que queriam vender, elas não queriam permutar. E aí eu deixei a secretaria, eu não acompanhei até o final, André. Mas, na verdade, no início a preocupação era, até cobrados por alguns vereadores, que nós perdêssemos aquele patrimônio importante. Mas o ideal seria que, desde que elas deixaram o prédio, nós pudéssemos ocupar. E alguém pode falar assim, mas Maraca, dava para ocupar? Elas deixaram o prédio, o prédio está funcionando. É lógico que tinha algumas restrições de número de pessoas, entre outros, mas a primeira vez que eu entrei no prédio, acho que, eu não sei se isso ainda está lá, né? Tava lá a folhinha, do último dia que a irmã tirou a folhinha, se não me engano, no mês de setembro de 2016, que foi quando elas deixaram aquele prédio. Tinham alguns quartos que ainda estavam arrumados, tinha uma poeira, evidente, já faziam alguns meses que não se estava lá, mas a situação não era tão drástica quanto é hoje, né? Hoje aquele prédio realmente, Eliseu, me preocupa muito, e a cada dia que passa mais ainda, porque já houveram muitos furtos ali, e para furtar material, e como a rede hidráulica ali tem ferro e tal, para tirar o ferro eles quebram tudo, quebra parede, quebram porcelanas, entre outros. Nós já estamos perdendo muito ali, fora o risco que foi trazido aqui pelo professor Marcelo de incêndio no local, justamente que eles estão colocando fogo. Então eu declaro oficialmente a partir de agora, né, aberto essa CE constituída para tratar sobre ocupação e destinação do Lar Santana, uma comissão especial de estudos que, como eu digo, em toda a comissão que nós iniciamos, vai ter começo, meio e fim. E nessa nós não queremos demorar, porque o prédio pede socorro e quanto mais a gente demora, mais ele vai se deteriorar. Então eu já vou aproveitar e passar a palavra agora para o professor Marcelo, né? Eu vou passar preliminarmente para que o professor Marcelo faça suas considerações iniciais e, na sequência, nós vamos ouvir o professor Ulisses. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Fique à vontade para as considerações iniciais. Bom, primeiramente, muito obrigado aos senhores vereadores pela oportunidade dada a nós da Associação Amigos do Arquivo Público. O vereador Maraca, como bem disse, ele já vem acompanhando a nossa luta para que o Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto tenha uma destinação adequada. E nesse projeto que nós fizemos de ocupação do Lar Santana, nós não estamos ocupando somente
com o arquivo público, nós estamos agregando também o Museu da Imagem e do Som de Ribeirão Preto, que hoje está encaixotado numa sala da Secretaria da Cultura. Tá? Então, nós fizemos uma proposta de ocupação sem muitas modificações arquitetônicas, porque o edifício é um prédio histórico, não permite grandes mudanças. Tá? Nós nos apropriamos completamente dessa área. A nossa proposta é devolver para a Vila Tibério e para a cidade de Ribeirão Preto o Lar Santana como um lugar de memória que é. Tá? Ele está extremamente ligado ao campo da memória afetiva, não só do morador da Vila Tibério, mas de toda a população de Ribeirão Preto, principalmente devido aos fatos históricos do período da ditadura militar. Por isso que nós o consideramos como um lugar de memória. Tá? Então, nós fizemos um projeto que acreditamos ser bem viável para a ocupação do Lar Santana, por duas entidades importantíssimas que pertencem à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O Museu da Imagem e do Som, que hoje está encaixotado, ninguém tem acesso ao seu acervo, que é um dos melhores do interior do estado, e o Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto, que hoje também, devido às deficiências espaciais da sua atual instalação, não permite o acesso a uma importante parte de sua documentação histórica. Tá? Haja visto, por exemplo, que eu sou um pesquisador da área de cartografia histórica e você não tem acesso ao departamento de cartografia histórica do arquivo, porque ele está enrolado desde a última mudança. Então, ninguém tem como acessar esse tipo de documentação. E na nossa proposta, implantando o Museu da Imagem e do Som e o Arquivo Público Histórico de Ribeirão nas dependências do complexo arquitetônico do Lar Santana, nós daremos a Ribeirão Preto um arquivo histórico dentro dos padrões internacionais, assim como o Museu da Imagem e do Som, que seria um museu totalmente interativo. Tá? Essa é a nossa proposta de ocupação. Muito bom. Nós estamos recebendo aqui. Essa cópia é para ser? É para ser. Já muito obrigado. Eu já peço a juntada, viu, doutor Fernando, das duas cópias do projeto. Duas cópias porque uma trata-se do pavimento inferior e a outra do pavimento superior. Gostaria de fazer um registro aqui, antes de passar para a primeira pergunta para o professor Marcelo. De agradecimento ao professor Marcelo. Na verdade, nem mesmo a prefeitura tinha uma planta, nem mesmo a prefeitura tinha ideia de qual era o tamanho do Lar Santana. Quando eu peguei a chave a primeira vez, no início do ano passado, fui ao Lar Santana, vi o tamanho que era o Lar Santana, já fiquei impressionado. Né? E como eu disse nesse dia, já faziam 6 meses que as irmãs tinham saído dali, encontrei em muito boas condições. Depois eu fui mais uma ou duas vezes, e na terceira vez que eu fui, foi um dia que nós fomos, inclusive, em uma diligência com outras autoridades, e o professor Marcelo esteve lá. Inclusive, ficou com a chave durante um tempo para fazer essa medição, graciosamente, sem cobrar nada do município, sem receber nada por isso, fez toda a medição e nos trouxe a primeira surpresa, e essa surpresa trata-se da minha primeira pergunta. Professor, sim. Até para o senhor nos ajudar tecnicamente, o senhor que descobriu a real metragem ali, né? Exatamente. Quantos metros quadrados tem o arquivo público, tanto em área construída como na área total? E se o senhor consegue precisar entre os dois prédios, o mais novo e o mais antigo, o tamanho deles também? Tá, sobre o prédio, a atual instalação do Arquivo Público Histórico na Rua General Osório, que é um prédio alugado, tá? Se eu não me engano, acho que está em torno de 12, 14, era 12, né? 12 mil reais por mês. O arquivo, nas suas atuais dependências, ele não comporta o seu próprio acervo. E ele não tem como receber mais nada, porque não cabe mais nada dentro do prédio. Esse prédio da Rua General Osório tem 877 metros quadrados e comporta atualmente 2.736 metros lineares de documentos históricos. Nessa proposta de ocupação do Lar Santana, nós temos uma progressão que praticamente triplica essa metragem linear. Com esse nosso projeto, o arquivo passa a acomodar 6.870 metros lineares de documentação histórica.
além de mais 1.200 metros lineares só para o acervo do Museu da Imagem e do Som separado. Então, tá? Excelente notícia, né? Então, imagina, nós saímos de um arquivo hoje que não consegue receber mais um documento. Quando eu digo mais um documento, é lógico que eu estou dizendo de uma relação de documentos. Se chegar lá um documento importante, vai receber. Mas se chegar, por exemplo, uma caixa de documentos lá, já não tem condições de receber. Me lembro que o Jornal Diário, quando fechou, chegou a disponibilizar para a prefeitura ali o arquivo que eles tinham do Jornal Diário, e numa sala dessa não caberia. E não teve condições de receber naquele momento. Vários departamentos da própria prefeitura precisam expurgar ali os seus arquivos e a prefeitura não tem como receber. A Câmara Municipal precisa de ter um local propício para acomodar tudo isso, e nós não temos como receber. Então, e o arquivo não tem como receber. Então, só para a gente registrar aqui, viu, doutor Luiz Fernando, hoje o arquivo está acomodado em 1.000 metros quadrados. Um pouquinho menos até. Né? 870 metros quadrados. Um pouquinho menos que 1.000 metros quadrados. Indo para lá, nós teríamos metros quadrados lineares ali. Hoje a metragem linear depositada em 877 metros quadrados corresponde a 2.736 metros lineares. No Lar Santana nós chegaríamos a quase 7.000 metros lineares. Entendi. Ou seja, permitiria um crescimento desse arquivo programado para os próximos 20 anos. Exatamente. E lembrando que um arquivo histórico, ele não pode ficar sendo transportado a todo momento. Você não pode ficar inventando de mudar daqui para lá, você já tem uma dificuldade. A primeira mudança já trouxe uma série de dificuldades, documentos podem se perder nesses movimentos, mas se a gente ficar resolvendo fazer uma mudança e não ter um lugar propício como esse, e é como disse o professor Marcelo, ali o arquivo estaria tranquilo e durante 20 anos ele não iria ter problemas com espaço. Então, a metragem linear chegaria a mais de 7.000 metros. Ou seja, quase 7.000 metros lineares. 3 vezes o que a gente tem hoje. Mas a metragem, o senhor do prédio, de cabeça eu não me lembro, mas ele está em torno de quase 3.000 metros quadrados, juntando as 3 edificações que compõem o complexo arquitetônico do Lar Santana. Muito bem. E área total nós temos, né, Steve? Se não me engano, 7.900 metros quadrados. De terreno, isso. Terreno, de área total, mas eu levanto isso e já trago como informação também. Bom, professor. Sim. Existe, especificamente sobre a associação, eu vou perguntar para o Ulisses, que ele traz algo como presidente, mas aí como historiador e como pessoa que conhece o Lar Santana, talvez hoje ninguém conheça mais aquele prédio do que você, que redesenhou esse prédio. Ele poderia, então, hoje, receber com tranquilidade, depois de uma reforma, o arquivo público e o MIS. Mas essa reforma é uma reforma cara? Olha, para os padrões desta edificação, ela não seria uma reforma cara. Porque o que nós teríamos que fazer, basicamente? Uma readequação da elétrica, da hidráulica, da estrutura, porque é uma edificação antiga, ela não suporta uma carga grande de peso, isso eu estou falando como engenheiro, não como historiador. Toda a estrutura do prédio ela é autoportante de madeira, então nós teríamos que fazer um reforço estrutural. Seguindo este projeto, nós chegamos a uma estimativa de custos para a implantação tanto do arquivo público e do MIS. Com todas as readequações, restaurações do edifício, de todo o paisagismo do seu entorno, mais o mobiliário especificado nesse layout aí, o custo seria estimado em torno de R$12 milhões. Para deixar pronto, para devolver para a cidade de Ribeirão Preto, Lar Santana, abrigando um arquivo e um museu da imagem e do som com padrões internacionais.
Muito bem. Bom, dentro desse projeto aqui, já Isso. com mobiliário, isso? Já com o mobiliário, prédio pronto para funcionar, para 12 receber milhões. a massa documental, e o acervo fonográfico e iconográfico do Museu da Imagem e do Som, já pronto para abrir ao público. E vamos pensar até no momento em que a gente vive, com a prefeitura querendo levar o arquivo público para aquele prédio que não apresenta condições nenhuma na Francis Junqueira de receber o arquivo público. Se nós pensássemos em uma reforma emergencial para iniciar essa transferência, o senhor tem algum cálculo em cima disso? Sim, nós chegamos a essa estimativa de cálculo, aí seria só uma requalificação da rede hidráulica, elétrica, telefônica e da parte estrutural. Esse custo, abrangendo tudo, ficaria em torno de 4 milhões de reais. Muito bem, em torno de 4 milhões. Só lembrando, 4 milhões é o que a prefeitura pretende gastar para adquirir aquele prédio na Américo Brasiliense, né? Um prédio velho também, um prédio que ninguém estava querendo, e deve gastar também ali em torno de 4 milhões também. Pode desligar, Eliseu, para mim? Em torno de 4 milhões também para reformar aquele prédio, né? Então, talvez a gente tenha mais sucesso se ao invés de trazer mais prédios antigos, reformássemos e cuidássemos dos nossos prédios. Um adendo, vereador Maraca. Esses recursos, a prefeitura ela teria como conseguir, junto à iniciativa privada, captar através de leis de incentivo fiscal, como a Lei Rouanet, por exemplo. Este é um valor que você consegue através de PROAC, Lei Rouanet. Então, seria um benefício que a prefeitura iria conseguir. Exatamente. Para o seu próprio patrimônio. E a própria associação já está correndo atrás de projetos. Sim. É bom lembrar que a prefeitura ela não pode, enquanto prefeitura, captar Lei Rouanet nem PROAC, mas ela pode ter parcerias, né? E no caso a Associação Amigos do Arquivo pode ser esse parceiro que seria o nosso papel, que pode ser o proponente dessas leis de incentivo. O vereador Eliseu aqui, vou passar a palavra para ele, porque o vereador Eliseu tem muito para colaborar, que trabalha com construção também. Só um questionamento, professor. O senhor diz o seguinte, se a gente usasse, nessa sua mesma proposta, usasse só o piso térreo, caberia o arquivo lá? Caberia o arquivo usando arquivos deslizantes, caberia sim. Por quê? Usaria a parte térrea para o arquivo, para a gente baixar esse custo, sim. E usaria o piso superior para o museu, que seria... Porque o museu, as peças são leves. São mais leves, exatamente. Porque a nossa preocupação, vereador Eliseu, é o seguinte, a massa documental que está hoje depositada, nós fizemos uma estimativa do peso dela. A massa documental existente no arquivo público hoje ultrapassa as 46 toneladas. Com certeza, é muito pesado. É muito pesado. Fora isso, nós ainda teríamos que agregar o peso do mobiliário para acomodar essa massa documental. Então, eu acredito que se nós acomodássemos o arquivo no pavimento térreo e o Museu da Imagem e do Som também no pavimento térreo, porque nós temos espaço para isso. Tem. Tá? Nós já economizaríamos, inclusive, com a construção de um elevador. Sim. Se nós colocássemos o arquivo, o Museu da Imagem e do Som no segundo pavimento, pela lei de acessibilidade, nós teríamos que ter, no mínimo, a instalação de um elevador no prédio. Mas o elevador não é tanto problema, porque o elevador não é tão caro. Sim. Perante da obra. Um elevador desse aí não é tão caro. Se a gente realmente conseguisse essa proposta de colocar ele no piso térreo e o museu no piso superior, eu acredito que a gente consiga baratear bem essa obra, para que a gente tenha uma proposta assim, que a gente possa ser convincente, mais real da realidade que nós estamos vivendo hoje. Porque eu acho assim, se a gente levar uma proposta hoje custando em torno de 12 milhões, sinceramente, nós não vamos a lugar nenhum. Não, isso eu concordo. Porque o município não tem recurso, nós temos que buscar esse recurso lá fora, é uma verba alta, nós não vamos conseguir. Então, se a gente conseguir readequar tudo isso, que dá para fazer, a gente conhece o prédio. Então, eu gostaria aqui de pedir essa colaboração do senhor, se fosse possível, a gente reapresentar uma proposta nesse sentido, para que a gente pudesse seguir nela com mais precisão. Isso, vereador Maraca. Obrigado. Vereador André Trindade. Mas destacar o trabalho que é feito, né? Porque até agora a própria prefeitura não esboçou nada, né? Tudo aquilo que a gente trabalhou nas audiências, que convocou o poder público, e é uma grande alternativa de fato.
creio que, além até desses recursos, até de emendas parlamentares, né, daqueles deputados que defendem a bandeira da cultura, da preservação histórica, e temos alguns, poucos, mas temos, né, que até já Sim. colaboraram com o Ribeirão, que até não são do meu partido, mas que eu sei que, mesmo sem ter voto em Ribeirão, mandaram recursos aqui para a cultura, né, então é mais uma alternativa de captação. Aí. Professor Marcelo, antes de a gente encerrar essa primeira parte, aqui, TV Câmara, infelizmente não vai conseguir mostrar, mas depois nós vamos passar digitalizado para a TV para que ela possa mostrar também, quando a gente for fazer aqui o resumo desses trabalhos. Essa área aqui, deixa eu levantar. Essa área aqui, ela está onde é a capela hoje? Não, a capela está Tá no segundo pavimento, e a capela foi uma das áreas que nós procuramos não mexer, porque ela faz parte do contexto da historicidade do prédio. Exatamente. Então, o que nós fizemos? Nós simplesmente readequamos o layout dela para receber um auditório. Esse primeiro aqui, o de baixo, é na altura da capela mesmo ou não? Não. A capela está no segundo. Tá. Esse daí é o antigo refeitório do Lar Santana. Ah, sei, na parte do fundo. Na parte do fundo, é o antigo bem. refeitório. E aqui, na Aí parte da seria a capela. um auditório. Aliás, né, uma das coisas que a gente já tinha como premissa lá naquelas audiências públicas que nós fizemos é que nós tivéssemos ali na capela um auditório mesmo e com algumas referências à Madre Maurina, né? Sim, que, exatamente. Foi uma mulher à frente do seu tempo, principalmente usando ali todo o complexo do Lar Santana como um local de resistência, mas principalmente cuidando dessas crianças. Existem histórias de que a Madre Maurina às vezes pegava essas crianças na mão e ia levar para os pais, né? Porque ali eram crianças, filhas de pais que pertenciam à alta sociedade, que eles tiveram filhos com pessoas que não eram da elite e abandonavam seus filhos. Ela chegou a levar e falou, seu filho pode cuidar dele. Então, a gente tem muita referência à Madre Maurina e é bom a gente sempre destacar. E parabéns por ter tido, então, essa brilhante ideia para que a gente possa preservar a nossa história, né? E valorizar quem fez para o Ribeirão. E, na verdade, nós também preservamos mais duas áreas. Nós estamos, nessa proposta, manter como era originalmente. Além da capela, a antiga sala do presépio, que era uma tradição da população da Vila Tibério, que fica no pavimento térreo, e o porão do prédio, que era onde aconteciam as reuniões da resistência contra a ditadura militar. Impressão de material. Exatamente. Então, essas três áreas, por terem uma profunda conotação histórica, nós não mexemos. Nós resolvemos preservar como está. Professor, conta a história que o vereador André Trindade, que é da Vila Tibério, pulava o muro para brincar no parquinho que tinha ali também. Eu pulava para roubar abacate. foi expulso. O André Trindade foi expulso de lá por várias vezes. Mas virou gente boa. Né, André? Professor, só para que conste em ata, o senhor pode fazer esse estudo que a gente está solicitando posso, para o senhor? Sim, só que eu vou requerer um período de pelo menos uns 15 dias. Sem problema. Mas o senhor faz, então. Posso Okay. sim. Obrigado. André, tem mais alguma colocação, professor Marcelo? Só ressaltando que eu fui criado realmente ali às margens do Lar Santana. porque a Vila Tibério é grande, né? Então tem o pessoal que mora lá mais pro lado da 2 de Julho, lá pro lado da Monte Alverne. Eu não, eu sou aqui da Gema, né, que é próximo à praça Coração de Maria, ali bem central, ali bem perto do Lar Santana. Você pulou por causa do abacate? Quadra do também, seu Zé, né? Você também foi atrás de abacate lá também? Ou só o professor Marcelo? Abacate? Abacate, isso. A gente fazia outras travessuras. Muito bem. Professor Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo mapa aqui, pelas palavras. Eu passo para o senhor para as considerações finais. Ok. Finalizando, nós já fizemos essa proposta seguindo padrões internacionais de museologia e de arquivística. Nos apropriamos do espaço das edificações do Lar Santana sem grandes alterações. Isso. Primeiro porque nós não podemos mexer em fachada, telhado. Perdão.
promover uma descaracterização profunda do prédio. Então, nós seguimos essas orientações propostas pela Unesco, pela Carta Internacional de Veneza, que prega requalificações de edifícios históricos, e promovemos essa ocupação, obviamente, fazendo uma ocupação de modo mais simples. Realmente, eu concordo com o vereador Eliseu, nós temos como reduzir drasticamente os custos desta obra, que ficariam basicamente só em nível de estrutura elétrica e hidráulica. Ok? E agora eu gostaria de passar a palavra ao professor Ulisses para ele falar da importância dos dois acervos, tanto do MIS como do Arquivo Público. Eu vou só, antes de passar a palavra para o professor Ulisses, apresentar ele aqui também, agradecer mais uma vez o professor Marcelo Gouveia de Araújo. O agradecimento não só por hoje, mas por toda a sua história ali com o Lar Santana, com a ajuda que o senhor nos deu ano passado. E isso, a Câmara Municipal, ela precisa de ter um corpo técnico, né, Eliseu? E nós não temos esse corpo técnico. Nós não temos 2 profissionais concursados aqui, por exemplo, na área de engenharia e arquitetura, ou na área de controladoria, que é outra área que nós precisamos sempre de assistência técnica aqui. E graças ao seu trabalho a gente tem um parâmetro aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Obrigado, vereador. E agora eu apresento aqui o professor Ulisses de Paiva Faleiros Neto. Professor Ulisses, seja bem-vindo aqui nessa CE. Pode puxar o microfone mais? Será que ele chega? O fio? Pode puxar para o seu lado aí. Aí, fica à vontade. E gostaria de agradecer, professor Ulisses, também. Muito prestativo sempre que a gente precisa de alguma informação, e colocar essa CE à sua disposição e já passar para as colocações preliminares. Eu gostaria de agradecer muito o convite dos senhores vereadores, gostaria de agradecer a todos aqui pela presença e gostaria de fazer algumas colocações iniciais a respeito do diálogo anterior, né? É muito importante na fala do Marcelo considerar que quando nós falamos de parâmetros internacionais, são os parâmetros também que são baseados nas leis brasileiras de preservação. Então, é importante para o pessoal que pode estar assistindo em casa, isso aí vai ser gravado, né? Perceber, então, que não é parâmetros internacionais que está tornando a obra cara, mas são convenções que têm que ser respeitadas quando se diz em patrimônio. Como no Brasil nós respeitamos esses parâmetros, são eles que devem ser considerados. Outra coisa, por muito tempo, né, eu e o Marcelo conversamos muito durante o projeto, o Marcelo me mostrava todas as etapas, nós discutíamos muito sobre isso e resolvemos apresentar assim, um projeto ideal, modelo, mesmo porque frente à inércia da prefeitura, talvez seja isso que a prefeitura precise ver, o que é o certo, e aí depois nós podemos negociar uma saída, como o vereador bem diz. Mas a prefeitura precisa ver esse projeto. Ela precisa ter ciência do que é fazer o certo, e se viesse vindo fazer o certo, era esse projeto que ia sair. Mas como atribula tudo e vai gastar muito dinheiro, ou já deve ter gasto, para fazer aquela mudança mal feita que está fazendo, esse projeto nunca vai sair. De tal modo que o Marcelo já se predispôs, nós vamos continuar fazendo o trabalho para chegar no meio termo com a prefeitura, mas sempre pensando que a prefeitura pode se movimentar muito em relação a isso. E falta de cobrança dessa Casa de Leis não foi. É verdade. Vamos continuar cobrando, viu, Ulisses? Pode Sim. contar com a gente. Aliás, nessa questão do arquivo também, o vereador Marcos Papa tem uma audiência pública marcada, então isso é muito importante, mostrar que a casa tem se movimentado. Professor, eu vou iniciar aqui. Nós já adiantamos algumas questões sobre a Associação Amigos do Arquivo. Hoje, a Associação Amigos do Arquivo, junto com o trabalho do professor Marcelo, apresentam esse projeto de ocupação. A prefeitura, se ela resolvesse fazer uma parceria com vocês, um convênio, abrir um edital de chamamento, vocês estariam dispostos a apresentar esse projeto de ocupação e também apresentar projetos junto ao Ministério da Cultura,
a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, outros órgãos governamentais que, por exemplo, o Ministério do Turismo, entre outros, que poderiam, através de leis, não só das leis de incentivo, das leis incentivadas, como a Lei Rouanet, o PROAC, mas outras leis, destinar recursos para o Lar Santana? Vocês têm essa disponibilidade? A associação sempre teve essa disponibilidade e não vai mudar. Nós estaremos abertos a qualquer tipo de parceria, desde que seja salutar para o Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto. Hoje a documentação da associação está toda em ordem? Sim. Isso é importante, né? Estou fazendo essa pergunta porque isso pode ficar registrada, porque é uma associação legalmente constituída, que tem como objeto a preservação do nosso arquivo histórico e municipal e que poderia sim, então, estar ocupando ali o Lar Santana, apresentando esses projetos. Vocês já chegaram a conversar com pessoas que trabalham com esse tipo de projeto, de lei de incentivo? Já tem algo encaminhado para apresentação de um projeto de captação? Nós precisávamos de diretrizes, de tal modo que nós conhecemos a Lei Rouanet, conhecemos também os projetos do PROAC, já tentamos disputar esses projetos, entretanto a concorrência é muito grande, talvez em vista de tudo que acontece com o Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto, os projetos não são bem vistos nesse sentido, porque não... A pessoa que olha o projeto vai olhar esse projeto está sendo aplicado em um local que não tem um programa, um cronograma a longo prazo, né? Por que eu faria um projeto num local que funciona num prédio alugado? Até que ponto o examinador de um projeto desse vai querer deferir uma verba? Então, talvez, agora, com direcionamento e a proposta de que o projeto se baseie na implantação do arquivo em um local próprio, o projeto vai ser, com certeza, projetos serão mais bem vistos por esses examinadores. Antes de passar a palavra para o vereador André e para o vereador Eliseu, o ano passado, quando nós começamos a discutir essas questões aqui, o Marcelo deve lembrar, e aí, Marcelo, coloco à sua disposição também para que depois que o Ulisses responda, se você quiser completar. Eu tenho razões para defender a ida do Arquivo Público para o Lar Santana, né? É lógico que amanhã ou depois, se de repente alguém chegar para mim e falar assim, olha, nós temos condições de restaurar e levar para lá um museu, a gente vai voltar a discutir isso, mas hoje eu acredito que a melhor ocupação para a cidade de Ribeirão em cima de um projeto desses, nós teríamos aqui, além de um espaço educacional incrível para a cidade, além de um espaço turístico incrível para a cidade, a possibilidade de ter intervenções artísticas e culturais lá dentro, de ter áreas de convivências lá dentro, e também a principal delas, salvaguardar todo o nosso arquivo. Então eu tenho motivos de sobra para querer o Lar Santana ocupado com o arquivo, mas acho que o Marcelo vai lembrar disso, não sei se o Ulisses lembra, alguns moradores, eles queriam muito na época que lá tivesse creches, né, que tivesse algo voltado para a área de educação, chegaram a sugerir até ocupações comerciais para lá. Como vocês defendem isso, né? E aí a gente pode ouvir os dois, ouvir o Ulisses e ouvir também o Marcelo como morador também da Vila Tibério, como vocês defendem a ocupação do Lar Santana para as pessoas da Vila Tibério, que gostam e que amam a Vila Tibério? Hoje o arquivo ele é mal trabalhado. Arquivo hoje não é depósito de papel velho. Quando os moradores da Vila Tibério defendem outras ocupações, eles têm muita razão por defender essas ocupações. É o melhor para eles, na visão deles ali, de tudo que eles vivenciaram. Eles não conhecem, muitos não conhecem um arquivo, muitos não conhecem centros culturais. Não é a realidade do brasileiro, infelizmente. Então, quando você fala num país que é carente de saúde, de educação, de segurança, o morador vai querer um hospital, o morador vai querer uma escola, o morador vai querer que funcione lá uma delegacia, de repente. Mas, a partir do momento que você cria um movimento de conscientização dentro daquela comunidade, você mostra que o arquivo não é só para pesquisador.
Hoje é muito saudável você levar os alunos ao arquivo. Arquivos funcionam maravilhosamente bem. Estávamos no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, um arquivo maravilhoso, um arquivo que recebe alunos desde os mais pequenos, lá no 6º ano do ensino fundamental, até os alunos do ensino médio. Quando você pensa na implementação do arquivo e do Museu da Imagem e do Som no Lar Santana, você traz novas experiências a essa população. Além do mais, elas vão ver, é nítida a diferença do entorno a partir do momento da implementação de um centro cultural. E não qualquer centro. Esse centro vai receber, como você mesmo disse, né, Maraca? Muito boa a sua fala, né? Vai receber intervenções artísticas, vamos receber projetos. O arquivo vai ter espaço para receber tudo isso. Vai haver uma nova movimentação dentro do bairro. Talvez as pessoas na Vila Tibério elas não tenham culpa de estar defendendo outras implementações. Falta conhecimento, infelizmente, da população brasileira no que tange hoje ao que é um arquivo, o que é um centro cultural. Estamos fazendo esse trabalho junto ao Fernando Braga, ele divulga muito nossas ações, e nesse sentido talvez as pessoas na Vila Tibério não estão tão resistentes a essa implementação. É lógico que por necessidades cotidianas quereriam outras, mas tem que compreender também que o prédio tem suas limitações físicas, até por ser um prédio tombado. Não se pode colocar um hospital lá ou qualquer tipo de ocupação. Você tem que pensar nessas especificidades do prédio. Mas com certeza, dentro das grandes mídias, nós estamos fazendo um trabalho e vai ser muito salutar para o bairro receber isso. Vamos pensar dentro de um eixo econômico, né? As pessoas que frequentam arquivos, as pessoas que frequentam museus, elas possuem normalmente, né, um capital econômico mais elevado. Imagine o quanto salutar para o bairro não vai ser isso. Esse tipo de pessoas circulando pelo bairro, o comércio efervescendo aos poucos, uma nova cultura circulando ali, talvez uma maior segurança para a população do bairro. Vai ser muito interessante. Creio que ele só tem a ganhar. Gostaria de completar, eu coloco na argumentação também o baixo impacto para o bairro, né? Porque outros hospitais, delegacia, a própria escola geram um impacto no trânsito, impacto na poluição sonora, né? Do local, na perturbação ali também. Então essa questão do impacto é muito interessante, até porque a Vila Tibério é um bairro que na sua faixa etária envelheceu, né? Então é um bairro também que busca por maior tranquilidade, né? Então eu tenho certeza que tanto o Museu da Imagem como o arquivo traria bons ares ali para aquela região. Tudo bem. Professor Marcelo, quer complementar? Lembrando que o Lar Santana ele foi criado originalmente em 1928, instalado naquele terreno, para ser uma escola. E funcionou como uma escola aberta a qualquer cidadão até 1946. Ele se torna um internato a partir de 1946 e cumpre essa finalidade até 2014. O que acontece? Como bem falou o vereador André, a população da Vila Tibério é uma população mais idosa. Então, todos eles têm uma memória afetiva com o complexo arquitetônico do Lar Santana ligado sempre ao ensino. Então, é por isso que o morador da Vila Tibério ele quer transformar aquilo numa escola. Mas muito que foi pedido nas audiências públicas foi que se transformasse, por exemplo, numa creche. Mas, segundo as normas da ABNT, o edifício é inadequado para essa instalação, porque ele tem 2 pavimentos, aliás 3, se computarmos o porão. Tá? Então, ele é inadequado para isso. E como bem disse o professor Ulisses, por ser um conjunto de edificações tombadas pelo patrimônio histórico, você não pode fazer grandes adaptações, como, por exemplo, para transformar num hospital ou numa delegacia de polícia, que ia requerer grandes reformulações arquitetônicas que iriam descaracterizar esse conjunto. Né? Então, por isso, a sua fala foi muito interessante, vereador André. É uma implantação que só trará benefícios ao bairro, justamente porque ela não vai causar impacto no cotidiano desse bairro. Ela vai
agregar ao bairro. Né? Eu gostei muito da sua fala, gostaria inclusive de parabenizá-lo por ela. Né? Muito obrigado. Muito bem, eu vou passar a palavra agora para os vereadores. Antes eu queria fazer um comentário. Primeiro que o professor Ulisses citou, eu queria agradecer muito o Jornal da Vila. Desde as audiências públicas, o Jornal da Vila tem sido um parceiro nosso aqui, então ao Fernando Braga, a equipe dele, ao seu Luiz, lá, presidente da Vila Tibério também, são pessoas parceiras e que a gente precisa agradecer. Gostaria de aproveitar que o Dário está aqui. O Dário, dia 25, audiência pública. Dia 25 tem uma audiência pública com relação ao arquivo e até esse projeto também, né, onde mais uma vez ele será apresentado. E aí o Ulisses falando começou a vir à minha cabeça, né? Primeiro que o Ulisses tem toda a razão, né? Quando as pessoas têm total conhecimento, elas acabam escolhendo certo. E quando elas deixam de escolher o arquivo público histórico lá atrás, para a ocupação do Lar Santana, é porque não imaginam o quanto de ganho isso poderia trazer para o bairro. Porque na cabeça das pessoas, o arquivo é um lugar onde você encaixota ali documentos ou vai encaixotar alguma coisa, mas vai ficar lá estático, parado. Não. Nesse caso, não. Com uma ocupação dessa, gente, nós teríamos uma área de convivência e eu fiquei imaginando, né, aos finais de semana, nós resgatarmos aquele café com chorinho que tinha lá no Museu do Café, ali naquela área, André, na área externa, né? Ia ser lindo, né, Eliseu? Ter um café com chorinho ali naquela área. Terminou, o pessoal pode visitar os principais documentos do arquivo que vão estar expostos, ou já visitar o Museu da Imagem e do Som. Numa área centralizada, uma área gostosa, onde muitas pessoas poderiam passar as manhãs de domingo. Nós tínhamos serestas que poderiam acontecer à noite naquele local, apresentações para as nossas crianças, e depois de conseguirmos viabilizar todas essas reformas, continuar apresentando projetos via Rouanet, via PROAC, para quem sabe fazer uma apresentação da Orquestra Sinfônica num espaço aberto que tem lá, para a gente ter ocupações de teatro naquele espaço aberto, no espaço interno. Tem muita coisa, seria um ganho extraordinário para toda aquela comunidade. Passo agora a palavra, como o André falou agora mesmo. Eliseu, você tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, André? Satisfeitos? Então eu vou passar para as considerações finais do professor Ulisses agora. Creio que foi muito produtivo. Os senhores vereadores acho que entenderam muito bem o ponto que nós quisemos passar aqui. Eu gostaria de fazer um adendo, né, me recordando agora da sua fala também, da fala do Marcelo. Seria muito interessante também porque, se muito não me engano, aquela região da Vila Tibério é uma região que está passando por um período de decadência, né? Parece que aquela parte do bairro está um pouco estranha do que eu conheço. Eu sou morador de Sumarezinho também. Aquela parte está bem estranha, principalmente depois da saída das irmãs do Lar Santana. O vereador Maraca fez colocações maravilhosas. Realmente, o espaço vai permitir muitas ocupações, uma nova dinâmica cultural. Você falou do café com chorinho, me lembro que era ruim, às vezes, ir pela longura, né? E hoje a população da Vila Tibério e de Ribeirão, né, conseguiria aproveitar muito esse tipo de projeto. Como bem mencionou, o arquivo não é estático, o arquivo ele é dinâmico, ele tem que ter esse dinamismo hoje, porque senão ele não vai cumprir sua função social. Se você não puder acessar o arquivo, se as crianças não puderem conhecer, aproveito para fazer uma fala muito importante para concluir toda essa ideia, é o seguinte: a discussão começa no arquivo, mas ela termina na cidadania. No arquivo se guarda a história da cidade. Quando você conhece a sua história, você passa a respeitar, ainda mais a história do nosso município. História muito bonita, história grandiosa, né? A pessoa que não conhece a história do município, ela não respeita o município. É uma pessoa que depreda. A pessoa que não conhece é a mesma que depreda. A pessoa que não conhece é a mesma que ocupa o espaço público de forma errônea. A pessoa que não conhece é uma pessoa que muitas vezes perde o rumo. Não respeita a cidade, não respeita a família, não respeita o outro cidadão.
Então, a discussão começa no arquivo, mas termina em grandes projetos que vão tornar o morador de Ribeirão Preto cidadão de Ribeirão Preto. Então, é muito importante, termino minha fala com isso. Muito bom, muito obrigado. Obrigado mesmo, agradecer ao Ulisses, ao professor Ulisses e ao professor Marcelo. Gostaria de abrir a palavra ao público em geral, se alguém quer... e agora eu passo a palavra para os dois vereadores. Já faz suas considerações. Isso, é que depois eu não ia falar mais, mas depois da fala dele, quando eu disse que a possibilidade da Vila Tibério respirar bons ares, e a gente conhece bem ali, né, porque a gente está incrustado ali na Vila Tibério, né? Hoje pela manhã eu encontrei o Zé Cabreira, que é um tiberense de 4 costados, né? O Zé Cabreira que representava a CI hoje no evento. Tem material hospitalar, é uma pessoa muito ligada ali àquele miolo da Vila Tibério. E realmente, ali o perfil mudou muito, está mudando muito, infelizmente está mudando para pior, não por exclusão das pessoas, mas é o ambiente que torna, o ambiente hostil que torna as pessoas piores. Quando eu disse de respirar novos ares e bons ares àquela região, é que quando você tem ao seu lado coisas abandonadas, depredadas, mal cuidadas, sujas, sem nenhuma zeladoria, a tendência das pessoas é acompanhar o ambiente, né? Por exemplo, é comum você ver nos bairros mais periféricos a pessoa jogar um papel no chão, um papel de sorvete, um papel de bala. Você já viu alguém jogar uma bituca de cigarro? Alguém jogar um papel no chão no shopping? É muito diferente, né? Por quê? O ambiente não favorece. Então, eu acredito que Ribeirão centralizou muito as suas operações públicas, suas oportunidades, né? E precisa também levar para os bairros isso, oportunidades de ter um museu, de ter um arquivo, de ter um parque bom, para que as pessoas também passem a ser reflexo daquele ambiente que é colocado. Por exemplo, teremos agora no domingo a inauguração do Parque Tom Jobim, está sendo cuidado pela construtora Pacaembu, totalmente revitalizado. Aquilo vai trazer um alento para que as pessoas de bem, para que as pessoas que gostam da cidade, gostam de desfrutar, tenham oportunidade, né? E essa exclui ou educa as pessoas com os pensamentos mais atribulados, mais hostis, né? Então, só queria fazer esse adendo à sua fala, parabenizar o vereador Maraca, o vereador Eliseu, todos os presentes, os professores, pela contribuição. Eu acho que é assim que se constrói a cidade, usando aqui a estrutura da Câmara, que é a Casa de Leis, que é a Casa de Propostas, que é a caixa de ressonância da sociedade, para que a gente possa produzir coisas boas, né? Então, fico muito feliz de viver esse momento, essa 1 hora aí com vocês, e poder ter contribuído e continuar contribuindo para a minha cidade. Muito obrigado, vereador André Trindade. Quero registrar e agradecer a presença do Rogério Paes de Souza aqui. Rogério, muito obrigado. É sempre para a gente muito justo que as entidades participem das nossas discussões aqui, e hoje está representando a CI aqui. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado mesmo. Desculpa a gente não ter falado antes aqui, que a coisa vai passando aqui. Agradecer mais uma vez ao Dário, dia 25. Que horário que é, Dário? 18h30. 18h30. Agradecer a Carila também, que nos ajudou aqui no início. Muito obrigado, Carila. Obrigado, viu, Eliseu, por emprestar a Carila aí para ajudar a gente aqui hoje. E eu passo para o vereador Eliseu para as considerações. Muito obrigado. Quero também agradecer aos professores com essa grande contribuição que vocês estão prestando, não só à Vila Tibério, mas ao nosso município de Ribeirão Preto. E dizer que as pessoas passam, mas a história fica. Então é importante que as pessoas participem, né, do dia a dia. E eu tive no arquivo, inclusive tive lá na sua inauguração, e no dia da inauguração até comentei sobre isso. Falei, puxa vida, erraram em mudar o arquivo para esse lugar. Difícil acesso, não é verdade? Dificuldade que tem ali. Realmente uma adaptação improvisada, sendo que não precisaria, tendo todo esse espaço brilhante, maravilhoso que nós temos aí, que o vereador Maraca está dando essa brilhante ideia. Então, também agradeço a vocês aí. Obrigado, André, Maraca, mais uma vez, por estarmos juntos nessa caminhada. Um abraço a todos.
Quero agora, para a gente terminar, agradecer à TV Câmara, que disponibilizou que nós pudéssemos estar ao vivo aqui sendo transmitidos. E agora, um arquivo, né? Então, já que nós estamos falando de arquivo, nosso arquivo digital vai estar sempre aqui, para quem quiser acompanhar, conhecer um pouco do que foi esse trabalho dessa tarde. Agradecer ao Dr. Luiz Fernando. Obrigado, Dr. Luiz Fernando, pela disposição sempre de estar aqui com a gente. E, assim, agradeço a todos que acompanharam. A luta está apenas começando, né? Então, tanto o professor Ulisses quanto o professor Marcelo, a gente vai sempre avisá-los aí das próximas oitivas, mas gostaria muito, muito que as pessoas se engajassem e que nós pudéssemos ter uma ocupação salutar do Lar Santana, que a prefeitura pudesse enxergar aquele espaço com a possibilidade de uma grande oportunidade para que ela traga algo de muito grande para Ribeirão Preto, num contexto educacional, num contexto histórico, cultural e de qualidade de vida. Né? As grandes cidades, as melhores cidades do mundo, elas observam muito a sua história, a sua cultura, e é uma oportunidade de a gente ter isso naquela região. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Nós vamos, em breve, divulgar o restante do cronograma das próximas reuniões. Vereador André Trindade, vereador Eliseu Rocha, vereador Alessandro Maraca, os nossos gabinetes estão abertos a todos vocês para algumas perguntas e questionamentos quanto a esse tema também. Muito obrigado e ótima tarde. Esqueceu de falar que a Carla...